versículo 1. Jó capítulo 1, fala assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Fala comigo: íntegro, reto, temente a Deus e desviava do mal. Vamos lá: íntegro, reto, temente a Deus e desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Quantos filhos? 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Era um homem muito rico. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó chamava a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada. Que hora que levantava? De madrugada, e oferecia sacrifícios, holocaustos, segundo o número de todos eles, segundo os 10 filhos. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Amém? Até aqui, fecha a tua Bíblia, Pai. Fala, Senhor, ao nosso coração. Usa meus lábios, tudo que é em mim, para falar da tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Você sente aí no seu lugar, dando glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Queridos, você sabe que o livro de Jó é certamente um dos livros mais antigos da Bíblia, antes mesmo do livro de Gênesis. Há uma discussão sobre a autoria desse livro, mas o fato é que ele vem praticamente antes dos patriarcas. Há quem diga que possa ter sido Moisés ou Eliú. O fato é que é um dos livros mais antigos da palavra de Deus. E esse livro demonstra algumas coisas. E às vezes a gente se pega fazendo perguntas que parecem até sem explicações. A gente se pega perguntando: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A gente se pega fazendo perguntas nesse sentido: quem criou Deus? Se Deus fez todas as coisas. A gente se pega às vezes perguntando: olha, por que eu nasci nesta família? Por que eu nasci com esse DNA, com essa estatura, com esse corpo, com esse jeito, neste país? Às vezes a gente começa a fazer esses tipos de indagações, e muitas indagações chegam a não terem respostas. A palavra diz, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 3, versículo 29, que as coisas reveladas são para o homem, mas as não reveladas, Deuteronômio 3, 29, as coisas reveladas são para nós. Perdão, falei versículo errado. Deuteronômio 29, versículo 3, perdão, falei errado. Isso. Caramba, fugiu? Falei besteira? Está errado aí, não é esse aí não. As coisas reveladas
versículo 3. Não. Caramba. Deixa eu ver aqui, eu acabei de colocar. As coisas reveladas são para nós, e as não reveladas são para... 29, desculpa, falei errado. Sabia que estava no 29. As coisas cobertas pertencem ao Senhor, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos. Fala comigo, as coisas encobertas pertencem a Deus, e as não encobertas pertencem a nós. Sabe, queridos, nós temos que ter essa convicção na nossa vida. As coisas que Deus já revelou para nós, são para nós. As não, tem coisas, tem respostas que nós só vamos entender quando nós estivermos na glória. Agora, o texto que nós lemos nos fala de um homem que era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Este homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, a Bíblia diz, o texto que nós lemos, que Jó sacrificava pelos seus filhos, porque ele dizia: talvez meus filhos tenham blasfemado contra Deus em seu coração, talvez eles tenham pecado, talvez eles nas festas tenham errado, então eu vou sacrificar pela minha casa. E Jó fazia isso continuamente. Fala comigo, continuamente. Então Jó era um homem temente a Deus, que continuamente cuidava da sua casa, cuidava da sua família. E aqui o livro de Jó, que você talvez já ouviu falar tanto, eu quero compartilhar com você o que vai discorrer sobre a vida deste homem reto. A Bíblia diz no versículo 6 que num dia em que os filhos de Deus vieram a apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: você tem observado o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Quem que está falando isso? Quem está falando? Deus está dando testemunho de Jó, sim ou não? Deus está mostrando aquilo que Jó era. Nos versículos anteriores que nós lemos, a Bíblia fala aquilo que Jó tinha, amém? Jó era um homem rico, sim ou não? Era um homem abastado, era um homem poderosíssimo. A Bíblia diz que ele tinha 7.000 ovelhas, ele tinha 3.000 camelos, uma frota de camelos, ele tinha 500 juntas de bois, ele tinha 500 jumentas, fora muitos servos e servas, era um homem rico. Mas Deus, quando vai dar testemunho de Jó, não fala daquilo que ele tinha, fala daquilo que ele era. Sabe, Deus não está preocupado com aquilo que você possui, mas Deus olha para o nosso caráter. Deus conhece a nossa essência. Amém, irmãos? A Bíblia diz que Deus conhece o coração do homem, porque o homem, muitas vezes, vê uma pessoa abastada e começa a achar que porque ela tem posição, ou porque ela tem bens, alguém olha e fala: olha, fulano é abençoado. Mas ter posição, ter bens, querido, não é sinal de ser abençoado. O contrário também é válido. Ser escasso, não é sinal de que você é alguém abençoado. Porque, sabe, irmãos,
Tem gente que é poderosa, rica e é maravilhosa, sim ou não? Mas tem gente que é rica, irmãos, que tem muito dinheiro e não vale nada. Tem gente que não tem nada, não tem posição e é maravilhoso, sim ou não? E tem gente que não tem nada e que também é muito ruim, amém? Deus olha para a nossa essência, porque, sabe, a proposta do Evangelho de Jesus Cristo não é aquilo que você conquista depois que você conheceu a Jesus, mas é a pessoa que você se torna depois que você conhece a Jesus. A pessoa que você se torna depois que você começou a caminhar com Cristo. A grande pergunta para mim e para você aqui é: quem eu tenho me tornado? Quem eu me tornei? Porque nem sempre, querido, porque você está sendo provido, porque Deus está te sustentando, é sinal de que você está sendo abençoado. A Bíblia diz que o povo de Deus estava no deserto. Quem está comigo, diga amém. Mas lá no deserto, Deus mandava o maná para eles, sim ou não? Mas aquele povo era um povo rebelde, era um povo que murmurava contra Deus. Agora, veja, Deus estava falando daquilo que Jó era, sim ou não? Quem está comigo aqui, diga amém. Então, quando Deus vai dar testemunho de Jó, Ele fala: olha, Jó é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Agora veja o versículo 9. Olha, Jó 1:9. Diz assim: então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó, debalde temes a Deus? Acaso, Satanás está respondendo, acaso não o cercasse, concebe a ele a sua casa e a tudo quanto tem, e a obra de tuas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra? Olha o que Satanás está falando. Satanás está dizendo assim: olha, sabe por que ele é reto, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal? Porque ele é abençoado, porque ele tem muitos bens, porque ele tem muitas coisas. Satanás está dizendo, porque ele tem, ele é. Mas Deus estava dizendo que ele era, e porque ele era, ele tinha. Então, antes de ter, você precisa ser. Jó era alguém que temia a Deus. Olha só, olha o que Satanás vai falar para ele. A discussão que Satanás está tendo com Deus. Então ele fala no versículo 11, ele diz assim: olha, estende porém a mão e toque-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti e na tua face. Toca na vida dele. Sabe, irmãos, Satanás está dizendo: olha, tira para ver. Porque muitas vezes a dor, a aflição, o momento de aperto vai revelar o nosso caráter. É no momento da luta que vai revelar quem nós somos. A Bíblia vai falar lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Vai falar assim: olha, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para ti, acompanha aqui comigo, vamos lá, para ti, quem que Deus estava falando aqui? Fala comigo, o povo de Deus. Então muitas vezes, Deus leva pessoas para a humilhação, sim ou não? Para te provar, para saber o que estava no seu
coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ou seja, a dor, a crise, o sofrimento vai fazer a essência aparecer. A grande pergunta é: o que vai aparecer na hora da luta? O que vai aparecer na hora da dificuldade? Mas no versículo 16 de Deuteronômio 8, o Senhor vai repetir. Vai falar: Senhor, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar, mas ao final te fazer, fala comigo, no final, vai fazer bem. Fala assim: eu posso não entender, mas vai cooperar para o bem. Fala comigo, vai fazer bem. Sabe, querido, a Bíblia diz em Provérbios 3:5, confia no Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Na hora da luta, confia no Senhor, confia em Deus. O que aparece na hora do aperto? Versículo 12 de Jó capítulo 1, diz assim: olha, disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está no teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Deus está dizendo aqui: olha, você pode tocar em tudo nele, mas não toca na vida dele. Querido, sabe o que isso aqui me mostra? Que Deus, em qualquer situação, Deus estará no comando, Deus estará impondo limites, Deus está no mesmo lugar. Oh, querido, às vezes alguém pergunta assim: mas onde está Deus nisso? Onde está Deus nessa luta? Onde está Deus nesse lugar? Oh, irmãos, eu falei para você: confia no Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Provérbios capítulo 3, versículo 5, mas no versículo 6 ele diz: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Sabe o que Deus fala para mim e para você, querido? Reconhece a Deus, porque Ele continua no mesmo lugar, Deus continua no trono. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, Deus não perde o controle de nada. Isaías 46:10, farei cumprir toda a minha vontade, porque o meu conselho permanece de pé. Diga aleluia. Agora olha aqui, queridos. Então agora Satanás vai começar a agir, e ele começa a tocar na vida de Jó. Versículo 13 diz assim: olha, sucedeu um dia em que seus filhos e filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles. De repente deram sobre eles, sobre os sabeus, e os levaram e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. A primeira coisa que o diabo vai tocar é na onde Jó sacrificava. A Bíblia diz que ele sacrificava continuamente pelos seus filhos. A primeira coisa que Satanás vai tocar é naquilo que Jó ofertava, é no culto que Jó fazia ao Senhor. Primeira coisa que o diabo vai querer impedir você, querido, é de adorar a Deus, é que a sua fé se desanime. Versículo 16, falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova, que era ruim. Agora as ovelhas. Versículo 17, falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, e deram sobre os camelos, e levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Toda a frota dele, todos os camelos que ele tinha, estava tudo acabado. Seu recurso já não tinha mais. Versículo 18, também esse falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da terra, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova.
Olha a luta de Jó. Quantos filhos Jó tinha? Quantos? 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. 10 filhos, os 10 morreram no mesmo dia. Era uma notícia ruim atrás da outra. Perdeu seus bens, perdeu a riqueza e perdeu agora os seus 10 filhos. Às vezes a gente vê pessoas falando: olha, eu estou passando por uma luta, mas olha a luta que Jó atravessou. Agora, olha o que chama a atenção. O diferencial da vida do homem que era reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Versículo 20, a palavra diz assim: olha, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra. E o que ele fez? O que ele fez? Adorou a Deus. Oh, querido, a pergunta é: o que Deus vai encontrar na sua vida no dia da luta, no dia da angústia? O que Ele vai encontrar no dia que vem uma sentença num diagnóstico negativo? O que Ele vai encontrar no dia que você perde algo que você tanto amava? O que Deus vai encontrar? Será que é reclamação, murmuração, lamento, ira? O que Deus encontra? Sabe, querido, todos nós, seres humanos, nós sentimos, tem lutas que a gente não gostaria de passar, tem aflição que a gente não gostaria de atravessar, e tem momentos que a gente começa a se questionar, e a gente começa a fazer aquelas perguntas idiotas que eu disse no começo: mas por que isso? Por que, Senhor? Não foi diferente com Jó. Jó começa a questionar. Mas eu quero dizer uma coisa para você, irmãos: a soberania de Deus, ela é incontestável. Sabe o que você precisa, meu irmão? Às vezes, nós não precisamos entender, mas nós precisamos confiar. Quem está comigo aqui, diga amém. Não é porque eu não estou entendendo, eu posso não estar entendendo nada, querido, mas eu confio, Deus continua no mesmo lugar, Deus está agindo. Sabe, lá no final, aqueles gigantes vão cair por terra. Lá no final, eu não sei se faz 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos, 40 anos, aquele povo ficou no deserto. Mas depois de 45 anos, a Bíblia diz que Caleb disse: tal era a minha força lá atrás, ela é hoje. Eu estou como estava antes, porque eu sabia que Deus iria cumprir a promessa na minha vida. Oh, querido, eu quero dizer uma coisa para você: Deus vai cumprir a palavra dele na tua casa, na tua família, na tua descendência, meu irmão, em nome de Jesus. Oh, querido, será que mesmo sem motivo, será que eu vou conseguir adorar? Será que você consegue adorar a Deus? Jó começa a fazer questionamentos ao Senhor. Ele faz algumas perguntas para Deus: por que eu estou passando por isso? Será que eu pequei? Será que eu errei? Ele faz algumas perguntas. E a Bíblia vai dizer aqui, Deus vai fazer perguntas para Jó. E Deus faz algumas perguntas para ele ver se ele vai conseguir resposta. E Deus fala para ele: Jó, quem é que alimenta os animais? Jó, quem é que coloca limites no mar, para o mar não invadir a terra? Jó, quem é que manda a chuva na estação certa? Jó, Deus começa a questionar a Jó. E Jó começa a entender: então tá bom, eu só preciso confiar. Você não precisa entender, mas você precisa crer. Tem gente que fala assim: mas por que eu nasci na família que eu nasci? Você já prestou atenção nisso? Porque uma das coisas que Deus não nos dá direito é de escolher a família que nós vamos nascer. Deus não nos dá esse direito.
Mas Deus nos dá o direito de escolher a família que nós queremos construir. Quem está comigo aqui, diga amém. Sabe, querido, Deus te dá o direito de escolher a família que você quer construir. Sabe, tem coisas que você não vai encontrar resposta. É um mistério. Quando chegar lá na glória, eu creio que Deus vai revelar para cada um de nós, querido. A Bíblia diz assim, olha, quem conhece a mente de Cristo, quem conhece a mente do Senhor, porque nós somos limitados, amém, irmãos? Sim ou não? Eu tenho 55 anos, irmãos, e se você falasse para mim, quando eu tinha 15 anos, 16 anos, que um dia a gente ia ter um aparelho, que a gente fala com alguém que está lá no Japão, ao vivo, vendo a imagem dele aqui, eu não ia acreditar, eu ia falar que isso jamais ia existir. Se você falasse para mim que um carro ia andar sozinho, eu não iria acreditar, que o carro poderia andar sozinho. E hoje eu vejo isso nos Estados Unidos, carros andando sozinho. Sabe, querido, é realidade. A nossa mente é limitada, quem está comigo diga amém. Mas o Deus que eu sirvo é ilimitado, diga aleluia. Então o que Deus espera de mim e de você, querido? É que você confie em Deus. Porque tem coisas que você talvez não vai entender. Mas acredite, irmãos, eu não sei qual a aflição, qual a luta, qual a adversidade que você tem passado, mas eu sei de uma coisa, existe um propósito nessa luta, e ela vai fazer sentido na tua vida. É o salmista dizendo no Salmo 42, por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Mas ao mesmo tempo ele responde, porque ainda eu o louvarei. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, se você chegou aqui hoje, angustiado, entristecido, preocupado, oh, querido, não fique abatido, mas se levanta no Senhor. Oh, querido, que você possa, sabe, assim, olha o que Jó vai fazer. No versículo 20, ele adora o Senhor. Ele estava ali, sofrendo 10 filhos mortos, sem nada na sua casa, sem recursos, sem dinheiro, quebrado, falido, mas ele adorava a Deus. E olha o que ele fala, aqui no versículo 21, ele diz assim, olha, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Fala comigo, bendito seja, mais uma vez, bendito seja o nome do Senhor, mais uma vez, bendito seja o nome do Senhor. Sabe, queridos, Jó está dizendo assim, olha, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu vou morrer, eu não vou levar nada deste lugar, sabe, eu não vou levar nada daqui. Hoje, não sei se alguém aqui assiste Fantástico, eu não assisto, mas eu sei que vai passar uma matéria no Fantástico hoje, de uma pessoa que não é milionária, mas que é bilionária. Tem apenas 2 filhos, vive sozinho. E o que vai passar no Fantástico hoje é que essa pessoa bilionária tem uma disputa com os filhos por conta de recursos. E essa pessoa bilionária, ele é bilionário, os filhos são muito bilionários, são muito ricos, mas estão em guerras. Sabe, queridos, a vida nossa, nós devíamos refletir. Se você está aqui hoje, querido, porque Deus te deu saúde, amém? Você começa a aprender o valor de um segundo, o valor de um minuto, o valor de um dia, quando você está num quarto de hospital. Eu tenho um amigo que ficou 60 dias numa UTI de cabeça para baixo. Quando você está no hospital, você começa a valorizar como é bom ter a saúde, estar na casa de Deus. Nós devíamos refletir pelas coisas que Deus tem nos dado, irmãos, pela saúde que você tem, sabe, nós devemos refletir, porque cada segundo de vida que Deus nos dá é um presente, amém, irmãos? Já está dizendo assim, olha,
Eu saí nu e vou voltar nu. Eu não vou levar nada dessa vida. A pessoa que vai passar no Fantástico, depois você olha lá, tem 90 anos de idade, estão numa guerra. Queridos, sabe, Salomão vai falar que é melhor você estar na casa de luto do que no lugar onde há festa. É melhor você estar num velório do que na balada, do que no lugar onde as pessoas estão enchendo a cara, as pessoas estão se prostituindo, as pessoas estão nos motéis, as pessoas estão, sabe, usando droga, cocaína, tantas coisas erradas. É melhor você estar no velório. Eclesiastes 7:8, a Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o início delas. Eu sempre falo aqui que a nossa vida, ela tem a data do seu nascimento, no meu caso 13/7/70. E um dia vai ter tracinho, o dia da sua partida ou até a volta de Jesus. Nós temos que fazer valer a pena esse traço. Mas a gente veio nu, nós vamos voltar sem nada. O homem mais poderoso não vai levar nada dessa terra. É Alexandre o Grande que falava que no dia da sua morte ele queria que o seu caixão fosse carregado pelos médicos mais poderosos. Ele queria que as suas mãos fossem colocadas para fora do caixão. E ele queria que fosse deixando algum dos seus tesouros no caminho. E alguém pergunta, mas por que isso? Fala, porque para que todos saibam que os maiores médicos não puderam impedir que eu morresse. As minhas mãos para fora, para saber que eu vim sem nada e eu vou voltar sem nada, não tem nada. Sabe, irmãos, nós ficamos nesse espaço da nossa vida. A gente veio nu, vai voltar nu, e a gente briga por coisas que nós não vamos levar. Essa é a nossa história. E a Bíblia diz aqui, no versículo 22, que em tudo isto, Jó não pecou, e nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó jamais atribuiu a Deus falta alguma. A pergunta é, o que sai quando você é exprimido? O que sai na hora da sua luta? Sabe, irmãos, Jó tinha um momento que ele era poderoso. As pessoas se levantavam quando ele chegava. Jó 29:7-8 vai dizer que até os idosos se levantavam, versículo 8, para ver Jó passar. Eu participo de muitos eventos com o governador, com autoridades, e fica lá todo aquele lugar cheio, lotado. Mas quando ele chega, todo mundo se levanta. Por quê? Porque ele é uma autoridade. Mas nesse momento, querido, Jó está quebrado, está arrebentado. Então as pessoas já não honram mais. Oh, irmãos, mas Jó era alguém que confiava em Deus. Embora alguém pudesse falar para ele, amaldiçoa seu Deus e morre, Jó, ele vai dizer lá em Jó 19:25, eu bem sei, Jó 19:25, ele diz, eu bem sei que o meu Redentor vive. Quem crê que o seu Redentor vive, diga amém. Qual a situação de Jó, querido? Totalmente arrebentado, mas ele dizia, eu bem sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Oh, querido, em nome de Jesus, tem gente que vai se relacionar com você pela sua produtividade, enquanto você pode abençoar, como eu estava falando, tem gente que só se relaciona com você, só te respeita, quando você ainda é aquele que pode dar alguma coisa para ele, mas depois que ficou idoso, as pessoas te abandonam, pessoas que estão com você pela sua posição, mas Deus, querido, jamais vai te abandonar. Deus vai agir. Fala comigo, Deus vai agir. Coloca aí para mim Isaías 43:13. A Bíblia diz, ainda antes que houvesse dia, eu era. Antes que houvesse dia, Deus já existia. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Deus vai agir a tua vida e ninguém vai impedir. Diga aleluia.
Oh, querido, Jó passou por lutas. Mas Jó 42:10, a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Mas como que Jó estava, querido? Jó estava arrebentado, quebrado, destruído. Mas Jó estava orando pelos seus amigos. Aquele que estava quebrado, aquele que estava arrebentado, talvez estivesse abençoando alguém que estava até melhor que eles. Sabe por quê, querido? Porque Jó podia ter perdido tudo, podia ser que ele não tinha mais, mas ele continuava sendo. Fala comigo, Deus olha para a essência. Sabe, Jó tinha perdido tudo, mas ele não tinha perdido quem ele era. O que vale é quem você é. Quem está comigo, diga aleluia. O que vale, querido, é que você continua confiando em Deus, que você continua crendo em Deus, que você continua confiando no Senhor. E é por isso que eu gostaria que essa semana você orasse por pelo menos 3 amigos, que você convidasse seus amigos para estar aqui domingo que vem, que você os trouxesse aqui na igreja. E a Bíblia diz que enquanto ele orava pelos seus amigos, o Senhor deu o dobro de tudo o que antes possuíra. Eu profetizo, querido, eu não sei o que você perdeu, eu não sei o que o diabo levou, eu não sei qual a sentença negativa, mas eu profetizo uma unção de restituição na tua vida. E a Bíblia diz que para cada dia de vergonha, Deus te dará a dupla honra, diga aleluia. E para encerrar, querido, Jó 42:11 diz assim, olha, então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, ele tinha 7.000 ovelhas, agora ele tem 14, 6.000 camelos, ele tinha 3.000 camelos, agora tem 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, ele tinha 500 juntas de boi, agora ele tem 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentas, ele tinha 500 jumentas, agora ele tem o dobro de jumentas. Tudo Deus deu o dobro, diga aleluia. Mas não é só isso, querido, versículo 13 diz assim, olha, também teve outros 7 filhos e 3 filhas, diga aleluia. Pastor, mas ele já tinha 10. Pois é, querido, mas aqueles 10, Deus havia guardado com eles, e Deus deu outros 10 para eles, e a Bíblia fala que eram os mais belos. Eu profetizo, querido, em nome de Jesus, que Deus vai te dar a unção da restituição sobre a tua casa, sobre a tua família. Oh, querido, você vai viver a bênção dobrada sobre você. Quem crê nisso, diga aleluia. Eu quero que você se coloque em pé em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida, meu irmão. Sabe, eu não sei se você tem enfrentado lutas. Eu não sei se você tem enfrentado adversidades. Sabe, queridos, Deus te dá o direito de escolher a família que você quer construir. Deus te dá o direito, querido, de clamar pelos seus filhos. Não foi em vão todos os sacrifícios que Jó fazia continuamente. A palavra vai falar que Jó vai ver até a 4ª geração dos seus filhos, a 4ª descendência dele. Jó vai viver o dobro de tempo. Alguns dizem que Jó teve essa luta quando tinha 70 anos, ele vai viver 140 anos. Eu profetizo, querido, uma jornada longa na tua vida. Eu profetizo a bênção de Deus na tua casa, na tua família. Quem sabe há pessoas que estão aqui hoje, que chegam a questionar, mas por que, Senhor? Quem sabe há pessoas que falam, mas eu perdi uma gravidez, eu perdi isso, eu perdi aquilo. Queridos, talvez você não entende o porquê, mas só confia em Deus, só entrega ao Senhor. A palavra diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele,
e o mais Ele fará. É Deus que vai fazer a tua casa, é Deus que vai fazer a tua família, querido. Talvez você não tenha todas as respostas, porque o nosso Deus é um ser ilimitado, e nós como seres limitados, queridos, nós não vamos entender, mas há algo do Espírito Santo que está agindo no teu coração, e talvez essa palavra tenha te movido, querido. Talvez você tenha passado por momentos de deserto, de lutas. Jó, na época boa, ele sacrificava, ele abençoava. Na hora da luta, ele adorava a Deus, ele continuava glorificando a Deus. Sabe qual é o que sai de você na hora que está tudo bem e na hora que está tudo mal? Porque tem uns também, queridos, que chega aqui arrebentado, na hora que fica bom, aí sou eu, aí o cara é o bonzão. Por isso que a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jó era temente a Deus. Eu queria te convidar hoje, querido, a se declarar ao Senhor, a ser temente a Deus. Em um minuto eu quero orar pela tua vida. Nós vamos encerrar esse culto, querido, mas eu quero que você pegue a sua Bíblia, pega seu celular, sua bolsa, tudo que você tem aí. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, em nome de Jesus. Se você está na galeria, pode descer aqui. Nós vamos encerrar o culto, mas eu quero orar pela tua vida. Eu quero abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Enquanto nós adoramos a Deus, sabe que Jó perdeu tudo, mas ele continuou adorando a Deus, ele continuou glorificando ao Senhor. Ele disse: louvado seja o nome do Senhor. Jó vai ser atacado até no seu corpo físico, na sua saúde. Jó 13:15, ele vai dizer: ainda que o Senhor me mate, eu o louvarei. Sabe, querido, só está pronto para viver aquele que está pronto para partir. Em nome de Jesus, eu quero que você, em um minuto, querido, sabe, se derrame na presença do Senhor. Sabe, querido, não é os seus resultados que mostram quem você é, nem os seus resultados bons e nem os seus resultados ruins, mas a sua essência. Deus respeita quem tem caráter. É por isso que você vai ver pessoas que andavam por tantos caminhos errados, mas que um dia se converte ao Senhor e tem uma transformação, porque a essência dele não era uma essência ruim, mas era um caráter de alguém sincero. Eu quero que você adore a Deus por um minuto, em nome de Jesus. Como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, aleluia! Deus tomou, bendito você pode adorar a Deus. O nome aleluia! do Senhor. Se derrame, se derrame. Oh, querido, rasga seu coração. Adore a Ele. Há uma unção de Deus aqui. Há uma unção de Deus aqui, querido. Deus tomou, aleluia. Bendito seja o nome se derrame na presença do Senhor. Senhor. Fale com Deus. A Ele a honra. A Ele. E o louvor.
glória ao Senhor. Há uma unção de Deus aqui, querido. Há uma unção de Deus aqui. Quem sabe você está sofrendo. Quem sabe está doendo. Quem sabe você tem sido afrontado. Oh, meu irmão, em nome de Jesus. Quem sabe você tem passado por humilhação. Aleluia. Mas agora há uma unção de Deus aqui. O Espírito Santo está agindo nesse lugar. Aleluia. Há uma unção de Deus aqui. Há uma unção sobrenatural. Há pessoas se derramando na presença de Deus. Aleluia. Deixa Deus agir no teu coração. Aleluia. Se rasga diante do Senhor. Aleluia. 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 Levanta suas mãos. Fala comigo, Senhor. Nesta noite eu ouvi a tua palavra. Senhor, eu quero me declarar para ti nesta noite, porque eu confio em ti. Eu sei que antes de ter cura, bênçãos, sonhos, eu preciso ser, a minha essência é entregar a minha vida para ti, é colocar a minha confiança no Senhor. A partir de hoje, e tu és meu. Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Jesus, eu sei que o Senhor tem uma unção de restituição da minha vida, da minha casa, da minha família. Senhor, eu escolho construir uma família abençoada, guardada, blindada pelo Senhor. Em nome de Jesus, eu sei que o Senhor está no trono e vai cumprir toda a sua vontade, o propósito do Senhor na minha vida. Pai, em nome de Jesus eu oro por cada filho teu aqui. Eu libero teus filhos, ó Deus, para viver esse mês de agosto, um mês de liberações sobrenatural. Ó Deus, um mês que tudo lhe seja favorável. Meu Pai, assim como Jó orou pelos seus 3 amigos, ó Deus, pelos seus amigos, que esses teus filhos orem, ó Pai, pelos seus amigos também. Ó Deus, que nós possamos viver no próximo domingo, um domingo, Deus, de salvação. Se há pessoas aqui que não se decidiram por Ti, ó Deus, e hoje faz essa oração, ó Deus, pela primeira vez, que eles possam se render ao Senhor. Deus abençoe, os envio, em o nome de Jesus. Amém e amém. Coloca a mão no bolso de receber, fecha os olhos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e a consolação insondável do Espírito Santo de Deus, que excede todo entendimento, seja convosco permaneça hoje e sempre. Amém e amém. Traga a mão na outra cabeça, será como óleo da unção descendo sobre as suas vestes. Olha aqui para mim. Se você não é batizado ainda, querido, ao terminar esse culto, procura a nossa recepção, dê o seu nome, porque domingo que vem nós vamos ter batismo aqui na igreja. Amém? Um beijo no seu coração, dá um abraço nesse querido que está do seu lado. Uma ótima semana a todos. Deus te abençoe.